Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos. Estamos aqui para mais uma quinzena das aulas de Física 5. Bom, na quinzena passada, nós iniciamos o conteúdo referente a N2. Nós começamos a falar a respeito da eletrodinâmica. Na verdade, já foi dado todo o pontapé inicial. Inclusive, um dos tópicos que estudamos na quinzena passada foi a respeito da corrente elétrica. Muito importante, porque, bom, é um conceito fundamental no estudo da eletrodinâmica e de circuitos elétricos, e também porque há uma relevância quanto à aplicação no conhecimento do dia a dia. Conhecer a respeito da corrente elétrica é importante, principalmente quando tratamos a respeito de acidentes envolvendo acidentes e situações envolvendo a rede elétrica. Uma coisa muito importante, que eu acho que foi comentado na quinzena passada, mas eu acho que vale a pena dar uma reforçada, o risco não é a tensão em si. Se o choque é de 110 ou 220, às vezes pode ser até irrelevante, porque não é a tensão que causa o mal. O que causa o mal, o efeito, ele é causado pela corrente elétrica. Bom, o X da questão é que a corrente elétrica depende dessa tensão elétrica. Então, sim, há uma importância da tensão elétrica, mas como ela é a causa da corrente, na verdade, o que precisa ser levado em consideração é a corrente elétrica em relação aos danos causados. Bom, isso foi objeto de discussão na quinzena passada. Também começamos a falar a respeito dos circuitos elétricos, referente à lei de Ohm e a primeira e a segunda lei de Ohm, né? Mas para estudo específico do circuito elétrico é importante a segunda lei de Ohm, que faz a relação entre tensão elétrica e corrente elétrica. Tá? Inclusive é nela que a gente vê uma relação direta de causalidade, né? Quanto maior a tensão elétrica sobre um condutor, maior vai ser a corrente elétrica. E aí aparece o elemento resistência elétrica, do qual vai depender também a corrente elétrica que vai passar no corpo, certo? Então, quanto maior a resistência elétrica, menor vai ser a corrente elétrica que vai passar por aquele corpo sob a mesma tensão elétrica. Bem, e essa semana? Nós continuaremos a estudar a respeito dos circuitos elétricos. Bom, o que vimos foi a situação mais simplificada possível. Bom, primeira coisa que foi simplificada, a questão do resistor em si. Nós trabalhamos um resistor simples, chamado de resistor ôhmico, porque obedece à lei de Ohm. Esse resistor ôhmico possui resistência sempre constante. Na prática, circuitos reais, como, por exemplo, o resistor do chuveiro, ou até a resistência elétrica da fiação da casa, eles podem sofrer alteração da resistência total, conforme passa a corrente elétrica, conforme aumenta a temperatura. Um dos efeitos da corrente elétrica, não é? Se passa a corrente elétrica, tende-se a aumentar a temperatura do corpo. E alguns corpos têm mudança em sua resistência. Contudo, nós vamos considerar circuitos mais simples possíveis e com resistores ôhmicos, ou seja, que sua resistência elétrica é sempre constante. Tá? Segunda coisa que foi mais simples na quinzena passada foi que trabalhamos circuitos elétricos com apenas um resistor. Bom, agora nós iremos estudar circuitos elétricos que possuem 2 ou mais resistores, certo? Então estudaremos circuitos com vários resistores. Bom, ainda são situações simples no quesito resistor, será ainda um resistor ôhmico, mas agora poderemos ter vários resistores no circuito, certo? Então, teremos 3 videoaulas as quais vão discutir quando tivermos os resistores ligados de formas distintas. Sim, não é só uma forma de ligar resistor, tá? Então teremos a ligação de resistores em série, ligação de resistores em paralelo e a ligação de resistores chamada de ligação mista, certo? Bom, os vídeos serão os vídeos do professor Marcelo Boaro, é um professor que posta vídeos na internet referente ao tema, tá? Serão 3 videoaulas
que serão encaminhados para vocês, discutindo sobre o tema. Essa semana, aparentemente simples, porque teremos esses vídeos e apenas uma atividade. Contudo, a atividade vai ser uma lista de exercícios que vai trabalhar esses tipos de associação de resistores, tá? E a hora que você vê o professor resolvendo, parece tudo muito fácil, muito simples, mas na hora de resolver, vocês vão perceber a dificuldade, tá? Então, prestem bastante atenção e não deixem para fazer de última hora, porque vocês podem encontrar dificuldade, ok? O que é importante do que vocês viram na semana passada? Bom, primeiramente, a lei de Ohm ainda será utilizada, que relaciona tensão elétrica, corrente elétrica e resistência elétrica, e relações que envolvam potência elétrica, que é um conceito associado à energia gasta no circuito. A potência relativa à tensão, corrente elétrica no circuito é importante, também será cobrada. E ela vai aparecer nos exercícios que envolvam cálculo. Tá? Para potência, apareceu mais de uma equação, dependendo das informações, mas na verdade é uma equação que relaciona a definição de potência elétrica com a própria lei de Ohm, ok? Bom, esse é um vídeo de introdução para dar abertura para o que vocês vão estar estudando nessa quinzena, ok? Então teremos as videoaulas falando sobre associações de resistores. Associações significa a forma como você liga esses resistores no circuito, ok? Então, a associação de resistores e uma atividade, uma lista de exercícios, ok? Bom estudo a todos!